Olá, nós somos do Grêmio Estudantil do ano 2022. Meu nome é Luar Oliveira, estou aqui com a Caroline Paiva. Nós iremos entrevistar a Amanda Ramos. Muito prazer. Prazer. E a Amanda, ela estudou a vida toda em escola pública, ela é ex-aluna da Escola Valdemar Salgado, se formou na UMC, está fazendo pós-graduação em Processo Penal e Criminologia, já trabalhou no Tribunal de Justiça, Ministério Público e na Defensoria Pública, foi presidente do Conselho da Mulher de Santa Branca. Ela tem extensão na USP, no Núcleo de Expressão Feminina, Atualização em Direito da Família, participante do 21º Congresso Nacional de Pesquisa Científica, como autora pesquisa Aborto em Caso de Estupro, um direito que ainda se tornou realidade. Ela é voluntária do projeto Justiceiras e foi presidente do Conselho Municipal da Mulher de Santa Branca em 2021. Tá? Nós iremos começar então com as perguntas. Bom, como acontece o abuso ou a exploração em crianças e adolescentes? Então, gente, primeiramente, muito obrigada por me convidar, fiquei muito feliz. E a maior problemática quando envolve criança e adolescente é que geralmente acontece em casa. Então, o local que era para ser seguro não é seguro e os responsáveis que eram para cuidar dessa criança são geralmente quem vai cometer os abusos sexuais e todos os tipos de maus tratos contra a criança. Então, vai ser pai, vai ser tio, vai ser avô, vai ser o tutor legal, enfim, ou vai ser o amigo muito querido pela família que ninguém imaginar que isso poderia acontecer. E aí eu trouxe, gente, eu sou péssima com números, trouxe aqui minha colinha de números. Em 2017, tiveram 84 mil casos de violação dos direitos humanos que foram denunciados pelo Disque 100. Então, assim, é um número muito absurdo e mesmo assim existe uma coisa que a gente chama no direito de cifra negra, que são a subnotificação, os crimes que não chegam até a polícia. Então, esse número é muito maior. Só que como ele não chega, então a gente não consegue nem falar assim, de quantas pessoas, nesse momento que a gente está conversando, quantas crianças, quantos adolescentes estão sofrendo alguma situação e às vezes eles não sabem identificar que estão sofrendo, porque são muito pequenos, ou são coagidas a não contar, com medo de que aconteça alguma coisa pior. E aí, às vezes a escola não conversa sobre, o conselho tutelar da cidade não é atuante, e essa criança não tem outro adulto para recorrer, e acaba que essa situação perdura por anos, então ela acontece dentro de casa e por pessoas próximas. Bem complicado, né? As pessoas que deveriam nos acolher fazer esse tipo de coisa. Então, uma coisa que eu via muito quando eu estagiava no Ministério Público, quando chegava a denúncia pra gente, no relatório a criança falava, chegou até a comentar, o pai com a mãe, de que o tio fazia isso, o tio colocava a mão nas partes íntimas, e o adulto não acreditava, falava, nossa, nunca que fulano, que eu gosto tanto, que é da família, faria isso com você. Então preferia acreditar numa outra pessoa do que no seu próprio filho. E assim, criança, por mais que tenha a mente absurdamente fértil, ela não consegue inventar. Ela não tem maturidade sexual para entender o que é isso. Então, qualquer mudança na criança, ou até crianças quando vão fazer desenho na escola, desenham partes íntimas. Isso também já é um baita de um alerta. Só que as pessoas ficam ignorando isso. E assim, a situação do Brasil é muito complicada, porque às vezes a gente vai falar sobre casamento na infância. A gente pensa o quê? Na Índia, a gente pensa em todos os países do Oriente Médio, menos no Brasil. Aí você vai ver na lista de países que mais casam crianças, o Brasil tem quinto lugar. Então é um número absurdo. Aí você vai ver que tem relação com pobreza, porque tem crianças que a mãe vende um cara mais velho para melhorar a situação financeira da casa, ou meninas que fogem de casa porque sofrem violência sexual dentro de casa, então eu acho que o casamento pode salvar ela dessa situação. Então, e o pior de tudo é que como é criança e adolescente não tem voz, as relações de poder são muito desiguais para um adulto, então elas são quase que invisíveis, é uma violência invisível. Você não vê uma criança gritando, ei gente, isso está acontecendo comigo. Não, você vai ver assim, depois de anos, ela relatar isso quando ela consegue relatar, porque às vezes a pessoa tem um trauma, mas ela vai esquecendo dos fatos do que aconteceu, ou ela tem vergonha, tem medo, enfim, isso quando chega, né, porque tem uma quantidade absurda de adolescentes que depois vão cometer suicídio porque foram vítimas de estupro na infância.
É um assunto bem pesado, né? É. Uma situação, assim, bem complicada. Eu vou fazer então a segunda pergunta, que é qual é a sua opinião sobre o abuso e a exploração de jovens e adolescentes? Eu vejo que são diversos fatores que facilitam que aconteça e que também facilitam para que a situação não melhore. Então, assim, primeiramente, tem que ter educação sexual. Você tem que falar com o seu filho de, olha, as pessoas não podem tocar nas suas partes íntimas. Se alguém te pedir para você não contar para sua mãe alguma coisa, você tem que contar para mim, não existe isso. E também na escola. A escola tem que ser um ambiente de acolhida. Porque hoje em dia, o que as crianças passam a maior parte do seu dia na escola. Já tem, a maioria das escolas agora estão começando a ser de tempo integral. Então, assim, a maior parte do tempo ela vai ficar na escola, vai ficar entre os pais. Geralmente os pais trabalham o dia inteiro. Então, claro, eles têm a responsabilidade de ensinar, mas a extensão da educação vai ser a escola. Então, a escola também tem que falar sobre a educação sexual. Hoje em dia existem diversos materiais pedagógicos de como você conversar com uma criança. E aí você vê que tem muito resultado isso. A criança ela já sabe falar não encosta a mão em mim, não faça isso que eu não gosto. Ela já começa a ser mais dona do seu próprio corpo. E isso é importante, porque a criança que ela não entende isso, se alguém toca ela de alguma forma, ela não tem maturidade, ela não sabe. Então para ela vai achar que isso é normal, que isso acontece com outras crianças. Então a primeira coisa para que isso não aconteça é a educação. Sempre, 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 tanto em casa quanto na escola, nos meios de comunicação, enfim. Educação sexual tem que ser falada. E não é assim, erotização. As pessoas confundem, né? Educação sexual com erotização de criança. Muito pelo contrário. Se você ensina para a criança o que é certo e o que é errado, ela não vai ser erotizada. Então, aí já começa a ter uma falácia louca que as pessoas falam que não tem absolutamente nada a ver. E aí outra coisa que dificulta também que a denúncia é a descrença dos pais, a descrença dos professores. Porque se uma criança ela era absurdamente feliz, do nada ela começa a ficar quieta. Ela muda completamente de humor, ela começa a regredir. Então, assim, se é uma criança de 2, 3 anos que já não usa mais fralda, ela volta a usar fralda, ela chora muito, enfim. As pessoas têm que estar atentas, a sociedade tem que estar atenta a essas crianças que, eles não conseguem se proteger sozinhos, da mudança de comportamento. Então, notou uma diferença na criança, conversa, chama, vê o que está acontecendo, se puder procurar uma ajuda de um profissional da psicologia, enfim, informar o conselho tutelar do município. Esse atendimento tem que ser multidisciplinar. Então, assim, o conselho tutelar, o tribunal de justiça, a escola, todos têm que se formar uma rede de apoio para essa criança, para ela poder se proteger. Então, a escola tem que ficar mais atenta a isso. E os pais também têm que ouvir muito mais seus filhos. Porque o que acontece, nossa, o que eu mais via quando eu trabalhava na infância, era isso. De quando chegava pra gente, falava, mas a criança relatou? Relatou, mas a gente não acreditou. A gente achou que era bobagem, que ela tinha inventado. E aí você ia ver, tinha demorado 4 ou 5 anos para chegar no tribunal. Então a criança sofreu por anos, relatando para a mãe os fatos e ninguém nunca acreditou nela. Ou também conheço pessoas que já estão na maioridade que falam que se contou a vida inteira, os pais não ouviram e até hoje eles são obrigados a viverem com o seu abusador. Porque é parte da família, então Natal e tudo mais. Enfim, é muito triste conversar sobre isso, porque às vezes é uma situação que a gente não vê muita saída, né? E assim, é um esforço coletivo para isso mudar. Então, até a gente estar conversando sobre isso já é um baita passo para a mudança. Conscientização nunca é demais e muda, sabe? Às vezes você está tendo uma palestra sobre esse assunto para adolescentes. Daquelas 50 pessoas que está ouvindo, vai sair pelo menos umas 4 que vai falar, nossa, eu passei por isso. Nossa, o que ela está falando, um tio meu fez isso comigo. Então é aterrorizante o quanto de caso tem, o quanto de subnotificação tem e como é difícil inserir esse assunto, por ser um assunto pesado. De que forma ocorrem os abusos na escola? Então, o abuso contra a criança existe de diversas formas. Tem o emocional, o psicológico, daí também acontece tanto na escola quanto no caso, você não presta pra nada, você não é bom o suficiente. Tem o físico, né, que é a agressão. Aí vai ter também o bullying, que acontece bastante na escola e precisa ser... As crianças e os adolescentes precisam ser orientados para não fazer entre si.
E nem os professores também, porque eu me recordo de ser vítima de bullying na escola do professor. Chegar um professor de educação física e falar, bom, você não é bom o suficiente, então senta lá, só os bons vão jogar. Nossa, isso destrói todo o crescimento e o tratamento que a pessoa vai ter em sociedade. Eu lembro que isso me travou por muito tempo de ir numa academia. Eu sentia que eu não era boa o suficiente, que todo mundo ia me ver lá como, nossa, o dinossauro entrou na sala. Então, isso precisa mudar, primeiramente. E na questão do abuso sexual existem o que é o saciamento do próprio libido, né, que é então o estupro, e tem também a exploração sexual, que é quando a criança ela é vendida em troca de dinheiro, enfim, qualquer coisa do tipo, qualquer moeda de troca a pessoa conseguir trocar pela criança. Isso pode acontecer tanto na escola, né, quanto também dentro do lar. Infelizmente existem pais e mães que trocam seus filhos. Como a lei penaliza o abuso? Então, na Constituição de 88, a criança começou a ser vista como criança e não como menor. Por isso que a gente sempre fala, não fala o menor. Porque o menor, antes, que era, né, quando se falava de crianças de 88, ele não era uma pessoa de direitos. Então você podia bater numa criança horrores, você podia maltratar, a criança podia trabalhar, não tinha nenhuma lei que assegurava nada para essa criança. Então, na Constituição vai ser falado, né, que todos os direitos são assegurados para as crianças e que é dever da sociedade fiscalizar. E aí, 2 anos depois da Constituição de 88, vai vir o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E que também ele vai fundamentar e novamente falar desses deveres, né, da sociedade para as crianças. E fora o ECA e a Constituição Federal, tem no Código Penal também, que é o estupro do incapaz, que é explorar uma criança, que é atrair uma criança para cometer algum crime também. Então, enfim, esses são os diplomas que mais vão cuidar ali, vão penalizar essas ações. Existem princípios que orientam a proteção de crianças e adolescentes no Brasil? Tem vários, mas assim, o maior e melhor princípio é o princípio do melhor para o menor. Acho que é isso. Não, melhor para a criança. Calma aí que eu perdi. Esse princípio ele fala, por exemplo, pai e mãe estão brigando pela guarda da criança ou do adolescente. Ah, vai ficar com quem? Então, esse princípio ele vai dizer que vai ser sempre pensar no que vai ser o melhor para essa criança. O melhor para essa criança é você ficar com o pai, então vai ficar com o pai. Você ficar com a mãe, então vai ficar com a mãe. Porque a guarda não tem a ver com quem tem mais dinheiro, quem tem a casa mais bonita, quem tem a piscina maior. Muito pelo contrário, é com quem essa criança vai ter uma convivência mais harmoniosa. O que vai ser melhor para essa criança a longo prazo? Então esse princípio garante que mesmo uma briga que não tenha relação tanto com a criança, como infelizmente é o divórcio dos pais, de que ele vai ser protegido. E em qualquer outro tipo de processo também a proteção integral da criança, ela vai sempre estar em primeiro lugar. Como a vestimenta contribui para o estímulo de um abuso nas escolas? Gente, não contribui para nada, absolutamente nada. Nunca a culpa é da vítima. Nunca. Ela pode, gente, um bebê é estuprado. O bebê usa fralda, um neném usa fralda. Nos países do Oriente Médio, as mulheres estão de burca, elas são estupradas. Então, assim, a roupa não quer dizer nada. O problema é que a gente vive numa sociedade patriarcal. Vamos começar do começo. O que é o patriarcado? A instituição do homem como domínio. Então, ele é o chefe da casa, ele é o chefe do trabalho. E isso vai refletir em toda a nossa vida. Por exemplo, quando a gente para e pensa, fecha o olho e pensa numa pessoa muito bem sucedida, de uma pessoa poderosa, vai vir o quê? Um homem de terno e gravata. Porque o poder, ele é masculino. E isso vai ser tão enraizado dentro da gente, que vai ser na nossa criação, na nossa fala, na nossa expressão. Por exemplo, a mãe tem 2 filhos, são gêmeos, então eles nasceram com diferença de minutos. O menino, ele sempre vai poder mais do que a menina, e quando eles saírem juntos, vai falar assim, protege sua irmã. Toma conta da sua irmã, por quê? Por ela ser mulher. Então, os papéis que a sociedade vai dar por ser homem ou por ser mulher são extremamente distintos e vão acompanhar a vida inteira. Então, assim, o homem ele tem que ser forte, ele não pode chorar, ele tem que ser resistente a qualquer coisa, ele tem que ser a base ali da família. Agora, a mulher não.
A mulher vai ter um recado sexual, ela tem que ser comedida, ela não pode se impor demais. E querendo ou não, quando você vai ver nas relações, realmente isso é muito real. E isso vai ficar cada dia mais claro na sua vida. Se você às vezes é uma pessoa que se impõe demais, uma mulher que se impõe demais, você vai ver como arrogante, como grossa. Ah, não, mulher quando é chefe, ela é muito mais arrogante. Eu já cansei de escutar isso. Não, ela não é muito mais arrogante. É que ela teve que ser 3, 4, 5 vezes melhor para estar naquela posição. Enquanto o homem, às vezes, ele só precisou ser homem e jogar futebol com o dono da empresa. Apenas. Então, e o que acontece no assédio, no estupro, enfim, em todas essas violações de direitos contra a mulher, é que o homem ele se sente validado a fazer tudo isso por ele ser homem. Então, assim, e tem mães que falam para os filhos, nossa, meu filho fazer o quê? Instinto masculino, a carne é fraca. Então, o que é um animal, ele não consegue se controlar. E isso, assim, vai ser validado a vida inteira do cara, e o cara ele vai se sentir no direito. A mesma coisa quando a mulher vai fazer a denúncia. Olha, chega na delegacia, olha, eu estava andando, eu fui assediada, passaram a mão em mim. Mas você está fazendo o que às 10 horas da noite na rua? Só que é engraçado que se um homem for na delegacia e falar assim, olha, eu fui assaltada, eu estava muito louco, bebaço, 3 da manhã, vão fazer a denúncia bonitinho e não vão perguntar pra ele o que Sexual. Com certeza. Isso também é um tipo de assédio? Com certeza. Mas, por exemplo, as pessoas normalizam o quê? Se teve consentimento com uma menina de 13 anos no estupro. Gente, uma menina de 13 anos ela não consente nada. Quem consente é o pai e a mãe dela. E eles provavelmente não consentiram. E mesmo que os pais, nesse caso, consentiram, que o papa consentiu, continua sendo estupro. E eu lembro que quando eu era adolescente, várias meninas da minha escola de 13 anos relatavam que já tinham uma vida sexual. Então, assim, isso não é uma coisa distante, que não é uma coisa, nossa, lá nos fundos do Pará, não. Na realidade é bem comum isso, É bem né? comum, bem comum. Inclusive no Rosa, hoje em dia eu tenho noção disso, na época eu não entendia muito bem, tinha uma defasagem ali de meninas que começavam a assumir na 7ª e 8ª série. Nossa, mas cadê fulana? Nossa, mas por que não tá vendo mais na escola? Casou. Ela morava lá na roça, arrumaram o marido pra ela, casou. Isso acontecia com várias meninas. Então, assim, é uma realidade muito próxima. A parte onde você, tipo assim, você como uma mulher, obviamente você já sentiu que, tipo assim, mesmo no ambiente escolar, já tiveram olhos, não no sentido, é uma aluna, sabe? Uhum. Tipo, um olhar de desejo, ou te vendo de uma forma sexualizada. Você acha que é presente e isso pode, se enquadra também num assédio, num abuso? Sim, com toda certeza. Até porque isso vai fazer que às vezes a mulher ela não consiga falar, não consiga se posicionar, porque ela sabe que ou ela vai ser interrompida pelo homem, tem até um termo para isso, um termo inglês que chama gaslight, que é você interromper uma mulher na fala, ou uma mulher falou, ninguém deu bola, aí o cara falou a mesma coisa, nossa, uau, que ideia maravilhosa. Então, vai ter esse tipo, né, de assédio, também vai ter o de cunho sexual, que é ficar olhando. Às vezes, nossa, tinha uma aula que tinha um professor que era extremamente assediador, não sei se eu posso falar isso, que era extremamente assediador, e ele encarava a bunda da menina assim, parecia que ele ia sugar com o olho. E as minhas amigas não bebiam nem água. Elas não bebiam nem água pro cara não ficar olhando. Então, olha que absurdo, ele fazia as alunas levantarem da aula dele, de medo dele. É um lugar que você tinha que aprender, né? E você assediando. Exatamente. E acaba se sentindo, tipo, culpada, né? Porque muitas vezes quem sofre o abuso se sente culpado também, né? Sim. Isso é a pior das coisas, se sente muito culpado. E como nós falamos, a escola é o lugar onde você passa a maior parte do seu dia, né? Então, às vezes você não tem nem segurança pra fazer uma pergunta sobre, né? Porque você sabe que você tá sendo olhada de uma outra forma. Sim. Eu sou a exceção da exceção da exceção. Porque nós, como mulheres, somos criadas a ter medo. E nesse negócio de não se expressar tanto, porque uma mulher extremamente expressiva, ela vai ter dificuldades reais na vida dela. Vai ter dificuldade, às vezes, de se enturmar com homens, ou até de dificuldade de ter relacionamento. Porque o que o homem quer? Quando ele vai ter uma relação, proteger a namorada. E se a sua namorada precisa de proteção? Aí o cara fica tipo, Deus, e agora? Travei, não sei o que fazer. Então, tipo, vai te prejudicar em várias coisas na vida, até no trabalho, na escola. Por isso, muitas vezes, os homens procuram garotas mais novas, às vezes pra se relacionar e às vezes pra se
pro cunho sexual, porque é mais fácil de manipular, né? Toda certeza, toda certeza. Ou também você vê aqueles caras extremamente magnatas, dono de alguma coisa. A mulher é sempre dona de casa. Não que ser dona de casa seja errado, ou enfim, mas é porque ele vai ter o controle financeiro dela. Existe um apoio às vítimas? Existe. A partir do momento que você faz a denúncia, numa delegacia, ou você vai até o Ministério Público, enfim, conselho tutelar, essa criança ou esse adolescente, eles vão ter um acompanhamento. Então, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico. Vai ter toda uma rede de apoio, zelando para que essa criança consiga superar esse trauma da maneira, não sei se posso falar mais fácil, que não tem maneiras fáceis de superar, mas das maneiras mais responsáveis. Então, até na escola, ou com os colegas, tudo vai ser conversado para que ela não se sinta isolada, mas que também ela consiga ter todo o apoio necessário, tanto da família, quanto da escola, quanto da justiça e da saúde. E mais uma dúvida surgiu aqui agora, se esses casos acontecem tipo em casa, daí essa criança por algum motivo consegue procurar esse apoio, aí ela tipo é retirada de casa, vai para algum outro lugar? Então, pelo ECA, sempre vai ser privilegiado que ela continue na mesma família. Então, se acontece com o pai e os pais são separados, vai com a mãe. Se acontece na casa em que ela morava, sei lá, pela mãe, então vai pra avó paterna. Vai ser sempre alguém, a primeira opção vai ser alguém da família extensa. Caso não exista, aí pode ser que ela vá pra um lar mesmo, mas até antes de ir pra esse lar, que ela fique em um abrigo. O lar é a última opção, um outro lar. Nós, enquanto mulheres, como que a gente pode pautar esse assunto na escola e na mídia? Eu acho que a gente precisa falar mais sobre as coisas que a gente passa e que a gente normaliza. Então, por exemplo, eu saio todo dia para a academia, todo dia eu passo e tem um cara que faz psiu, que buzina. Isso é assédio. Isso não pode acontecer. Chego na escola e eu vejo um olhar diferente, às vezes até de um adulto. Preciso falar sobre isso. E às vezes são coisas que a gente foi ensinado a acostumar. Ele é homem, ele faz isso mesmo. Isso acontece. Isso acontece com todo mundo. Não, isso pode até acontecer com todo mundo. Mas isso não é normal, isso é crime, isso não deveria acontecer. Ou, por exemplo, foi num carnaval. Você foi assediado, alguém passou a mão em você. O que as pessoas costumam falar? Mas é carnaval. Mas, né? Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Pode ser a festa do boi que você não pode ser assediado. Então, acho que a primeira coisa, tanto nas mídias quanto na escola, em qualquer lugar de convivência, é a gente parar de normalizar o assédio. Uma pessoa encostar em você, uma pessoa falar de alguma forma com cunho sexual no seu local de trabalho, na sua casa, em nenhum lugar, tem que ser aceito. E isso tem que ser passado para as próximas gerações. A gente tem que começar a criar as crianças de formas diferentes do que nós fomos criadas. Então, antes eu lembro que se chegasse na minha casa e falasse pra minha mãe, nossa mãe, hoje eu passei e o fulano me falou uma palavra ruim ou me chamou pra alguma coisa. Você falou não? Então tá bom. Não, ele fez isso? Então vamos lá. Vamos, se for maior de idade, vamos fazer uma denúncia, ou se for melhor, vamos conversar com os pais dele. Realmente toma uma atitude. Porque também, assim, existem, pensando em direito, pensando no pós-denúncia, existem hoje em dia projetos que visam diminuir a reincidência de casos assim, de violência doméstica, de abuso desses crimes contra as mulheres. Porque esse homem que comete essas coisas, geralmente ele também não tem essa educação de pensar, de ter essa empatia à mulher, de entender que o que ele está fazendo não é uma simples brincadeira, um simples psiu, que isso provoca medo na mulher, que a mulher, desde que ela tem consciência dos atos, ela tem medo de sofrer uma violência sexual. Então, quando esse homem é ensinado por psicólogas, por outros homens até, né, de quanto a ação dele é ruim, quanto a ação dele faz mal para aquela mulher e para a sociedade no geral, a reincidência cai muito. E aí você vê que no final, não é nem que aquela pessoa, nossa, horrível, pior ser humano da Terra, é porque ele se sentiu no direito de fazer isso. Então, a partir do momento que ele é educado, a maioria para de fazer. A porcentagem desses projetos são muito boas de diminuição de reincidência. Inclusive aqui em Santa Branca,
Tinha um de mulheres, né, que era Café com Violetas, que era um projeto de apoio às vítimas, mulheres. E eu não sei se já começou a ter, mas vai ter um com agressores. Que é para isso, para diminuir a incidência e para começar a educar esses homens para que não aconteça mais. Então essa quebra de normalização. Você não pode fazer isso. Aí tá, você vai ser penalizado, mas além de ser penalizado, você vai ser educado para que você não faça, para que os homens ao seu redor aprendam a não fazer também. Parar de normalizar algumas situações seria a chave, então. Sim, sim. Coisas que a gente acha que é comum, igual você disse, como um assobio na rua. Ainda assim, essas coisas, quando a gente procura uma ajuda, são penalizadas, né? Sim. Se enquadram, é porque é algo que é comum que deixa de ser um crime. Até porque isso costuma subir de nível. Então, por exemplo, hoje ele assobia. Amanhã ele começa a te perseguir em rede social. E aí sim vira o crime, vira o stalking, que é a perseguição. Porque o problema é que não para aí. O assobio, ele é a porta das outras coisas. O assobio depois vira o cara te perseguindo. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo mesmo. Eu sempre comprava comida num lugar. Então aí vinha aquele motoboy. O motoboy me tratava ok, normal, fazia a entrega. Só que ele começou a me mandar diversas mensagens nas redes sociais. Me perseguia mesmo. Eu tive que parar de comer naquele lugar que eu gostava, porque eu tinha medo de abrir a porta e ser atendida por aquele cara. Então assim, esse é o nível de gravidade de ser mulher. Tem até um documentário que é o que é ser menina no Brasil. E aí vão ter vários relatos, e é muito pesado você perceber que essas piadinhas, essas brincadeiras, esse assédio é assustador. Você faz a menina não sair de casa, você faz a mulher repensar a roupa que ela vai sair. Às vezes tá um calor, a lua, mas você fala, eu vou ter que andar sozinha, não vou de shorts, não vou de saia. E aí você tem que ir de calça, e também como se isso fosse mudar alguma coisa, porque não vai. Então você dificulta a vida dessa mulher, você oprime essa mulher, e às vezes você não tem dimensão disso. Você não tem dimensão do problema que você está causando. Então, fora começar a repensar esse tipo de coisa, a gente tem que educar. Educação também é uma das maiores chaves. Tanto educar a menina de que ela é vítima, ela não tem culpa de nada. E educar o homem de que não é assim. Tá, até agora você foi ensinado a ser assim, mas não é mais assim que vai funcionar. Então eu acho que essas são as primeiras coisas. A gente precisa virar essa chavinha na cabeça. E isso em todos os casos. Por exemplo, a escola, por ser um local, né, a gente já comentou, onde a criança e o adolescente passam a maior parte do tempo, tem que ser falado sobre todo tipo de preconceito, tem que falar sobre população LGBTQIA+, tem que falar sobre racismo estrutural. A gente precisa criar um futuro melhor. Pessoas que entendam a gravidade das coisas, que tenham empatia. Se falar do meu cabelo, eu não ligo. Mas se falar do cabelo dele, ele fica triste. Mimimi. Não. Ele tem toda uma vivência de sofrer por causa daquilo. Então, o que mais falta hoje em dia é isso. Essa coisa de se pôr no lugar do outro, entender a dimensão das coisas, que tem uma dimensão histórica, que aquilo ali às vezes atrapalhou várias coisas na vida dele, enfim. Educação, né, gente? Educação. Educação sempre é a chave, né? Sim. E em toda a sua vivência de trabalho nessa área, qual foi o pior caso que você já trabalhou em relação ao abuso infantil de adolescentes? É difícil escolher o pior caso, porque todos os casos são terríveis. Mas é um caso que eu fiquei extremamente assustada, era de um pai que ele estuprava as 3 filhas. E a diferença das filhas, se não me engano, era de 2 anos. Então, a menor tinha 5, e aí ia a escadinha. E aí, todas as mais velhas, elas também sofriam desde 4, 5 anos. Só que elas sofriam caladas, porque o pai ameaçava que se alguma delas contasse, ele ia matar todas e a mãe. E aí, se não me engano, na escola, que perceberam mudança de comportamento e mandaram para o conselho tutelar. E depois que teve a denúncia e tudo mais, tanto essas meninas quanto a mãe começaram a ser perseguidas e ofendidas pela família do agressor, pela família do pai, né, que era o agressor das meninas, porque ninguém acreditava. Ele era, né, o bom pai de família, então ninguém imaginaria que ele poderia fazer isso. Então, ao invés de acreditar que 3 meninas nunca falariam isso do próprio pai se não fosse verdade, preferiram acreditar no homem, e essas meninas, além de sofrer a primeira violência, sofreram a segunda, de ser desacreditada e receber xingamento, enfim, não ter nenhum tipo de acolhimento pela família.
É pior do que o abuso é ainda não ter apoio, né? Quando fala. Sim, aí você colocado como culpado. é revitimizado. Já sofreu a primeira violência, você vai sofrer a segunda. Então é uma situação muito, muito difícil. Então é isso, muito obrigado pela sua presença, Amanda. Imagina. Ficamos muito felizes. Volte sempre que você quiser para visitar a nossa escola, né? Sua ex-escola também. Ai, gente, eu adorei. O Grêmio é uma coisa incrível e eu fico muito feliz de ter participado com vocês. A gente adorou também toda a entrevista. Muito obrigada, viu? Isso. Vai ser postado nas nossas redes sociais, né? O Instagram é @grêmio. Qual que é? @grêmio 22? WS. WS 2022. E aproveita e siga a gente lá também. Ah, pode deixar. E é isso. Muito obrigado. Meu dia começou como um dia qualquer na nossa família. Era dia 18 de maio. Saí de casa no bairro de Fátima e fui para a escola São Pedro, na Praia do Suá. Ah, esqueci de falar que eu morava em Vitória. Minha mãe, preocupada com o horário que o ônibus me levaria embora para casa, pediu para que eu saísse mais cedo. Um adolescente disse à polícia que me viu brincando com um gato próximo a um bar. Acredito que me distraí brincando e perdi o ônibus. A partir daí já não posso afirmar o que aconteceu comigo. Não me lembro muito bem, sabe? Tudo que vou contar eu só sei porque a polícia fez as investigações. Mas até hoje, 49 anos depois de tudo, ainda não sabem dizer com total certeza o que me aconteceu. E eu também não posso afirmar, mas sei que muitas coisas, ou praticamente tudo, é verdade. Então vamos lá, continuando minha história. Só sei que não entrei no ônibus e disseram ter sido a última vez que me viram. Quando a noite chegou, meu pai, coitado, saiu à minha procura. Foram dias me procurando. Para ser mais exata, foram 6 dias. O que se sabe é que fui levada daquele lugar onde brincava com um gatinho por um jovem, e ele me manteve em cárcere privado. Ele e seu amigo me estupraram e me mantiveram sob efeito de drogas. Devido ao excesso de drogas, acabei entrando em coma e parece que me levaram ao hospital, mas já estava sem vida. Aí eles resolveram me jogar na mata atrás desse hospital. Enquanto isso, imagine o desespero de minha família tentando me encontrar. Tão pequena e indefesa. Os meninos de família influente em Vitória, e parece que o pai de um deles conseguiu dar um jeitinho na situação, sabe? Após 6 dias, um outro menino, que na época tinha 15 anos, juntamente com meu pai, me acharam nesta mata. Meu corpo estava desfigurado, em avanço estado de decomposição. Tento imaginar a dor de meu pai ao me encontrar daquele jeito, embora tenha demorado um pouco para ver a confirmação de que aquele corpo era meu. No fundo, a intuição de pai e mãe já confirmava. As investigações duraram anos e no final os acusados, que em um primeiro momento haviam sido condenados, após recorrerem e se passarem muitos anos, acabaram sendo inocentados. Minha família sofreu muito, e assim como muitas famílias de crianças e adolescentes que sofrem abusos, acabou se desfazendo. Meus pais se separaram e minha mãe retornou para a Bolívia. Meu irmão continuou aqui no Brasil e sofre até hoje de saudade de mim, pois éramos muito próximos. Chocante, não é? Pois essa história aconteceu com Aracélia. Tantos anos se passaram. Hoje era para ela estar com 56 anos, mas teve sua vida interrompida, como a de muitas meninas e meninos que sofrem tanto ou até mais que ela, abusos ou exploração sexual. Sem contar as muitas crianças e adolescentes que não terminaram da mesma maneira que ela, mas que carregam para a vida toda a dor e marcas do abuso. Em 2000, o Congresso Nacional instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e usou o Dia da Morte de Araceli, 18 de maio. Que possamos refletir sobre tudo que conversamos neste podcast e fazer a nossa parte.